Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. O título da terça-feira, Um Coração Humilde que Crê na Palavra. E o versículo, Isaías 66, versículo 2, na versão King James. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, e obrigado, pois o Senhor tem dispensado a sua palavra para nós. Nosso coração, Senhor, é um coração contrito, um espírito humilde e arrependido. Nós amamos, Senhor, reverentemente a Tua palavra. Nós amamos ao Senhor. Confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, a palavra que sai da Tua boca, a palavra que faz a Tua obra. Obrigado, Senhor, porque de fato nós não somos capazes, muito longe disso, mas ainda assim o Senhor tem operado em cada um de nós, a Tua palavra tem nos transformado e tem feito a Tua obra. Obrigado, Senhor. Nosso coração é de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nesta terça-feira o título é Um Coração Humilde que Crê na Palavra. Falar um pouco da segunda-feira. Infelizmente não tenho conseguido, tenho algumas dificuldades para gravar a segunda e a quinta-feira. Na segunda-feira, irmãos, mostra, tomando os primeiros versículos de Gênesis como exemplo, como Deus trabalha. Então a gente sabe que no princípio Deus cria o tempo com um objetivo. O objetivo para a criação do tempo, para Deus começar a criar, é que a vontade do Pai, o beneplácito, ou seja, o bom prazer do seu coração, seja realizado. Então, isso vai acontecer dentro do tempo. Onde nós vemos isso? Então, em Efésios 1, fala que nos predestinou, Deus nos predestinou para Ele, para a filiação. A filiação é nós sermos filhos de Deus. E essa filiação vem por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, o beneplácito da sua vontade. Então a palavra beneplácito, a gente sabe, é bom prazer, é o anelo, é o que dá prazer a Deus. E o versículo 9, desvendando, isso aqui é importante, porque aí a gente já vai entrar no encargo da terça-feira, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, o mistério da vontade de Deus, ele foi desvendado para nós, mas para isso tem uma peça-chave. Deus usa para desvendar, para revelar os seus mistérios, a sua vontade, Deus usa os seus profetas. Isso, irmãos, acontece em toda a Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse. Então, hoje o Senhor faz a mesma coisa. Então nós temos o Logos, mas ainda o Logos, há muitas coisas que Deus tem que revelar, e Ele faz isso através dos seus profetas. Então aqui Paulo diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que mistério é esse? É o beneplácito da vontade do Pai, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Então, qual é o bom prazer de Deus? De fazer convergir nele, e esse convergir é encabeçar. Agora estou no versículo 10. Olha agora, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, quer dizer, plenitude dos tempos é o fim dos tempos. E quando fala na dispensação, a gente sabe, nosso tempo, esses 6.000 anos de história da humanidade, teve algumas dispensações. E mesmo antes, quando Deus criou o tempo, no mundo de outrora, Satanás era o administrador, até que ele se rebelou. Aquilo foi uma dispensação do tempo. Depois veio a época dos patriarcas, chega a dispensação da lei com Moisés, e agora nós estamos na era da graça.
Após o final, a volta do Senhor, o final dessa era da graça, entra a última dispensação, que é o milênio. Então, o tempo foi criado por Deus para que a vontade de Deus seja feita. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, é o que diz esse versículo. E como ele cumpre essa vontade? Ele cumpre essa vontade através da igreja. Por isso, quando você vai descendo em Efésios, lá no finalzinho do capítulo 1, você vê que Cristo está acima de tudo, de todo poder, potestade, domínio, e então, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Mas há uma diferença. Uma coisa, irmãos, é todas as coisas estarem debaixo dos pés de Cristo. Outra coisa é estarem sujeitas a Ele. Por que eu digo isso? Porque Cristo está acima de todo poder, domínio, de toda potestade, todo principado, mas essas potestades, esses principados, eles não estão sujeitos a Cristo, eles ainda estão atuando nessa terra contra a vontade de Deus. Entende? Então uma coisa é estar debaixo dos pés, outra coisa é estar tudo sujeito a Cristo. E para que tudo então estivesse sujeito a Cristo, para que todas as coisas negativas estivessem eliminadas dessa terra, Deus deu, então, Cristo como cabeça da igreja. Então é pela igreja hoje, irmãos, que Deus está fazendo a sua obra. É a igreja hoje que vai trazer o Senhor de volta e pela qual o Senhor está fazendo essa obra de Cristo encabeçar todas as coisas. Vou mostrar outro versículo, 1 Coríntios 15. Versículo 25 diz: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando isso vai acontecer? No final do reino milenário. No reino milenário o Senhor vai estar reinando. Então, pela primeira vez, a humanidade vai experimentar de verdade um governo que é cheio de justiça e paz. Você não vai mais precisar ficar preocupado em que você vai sair na rua e não vai ter paz, vai ter violência, que não vai ter justiça para alguém que lesou você no reino milenário. Nós não, né? Os cristãos ali é outro departamento. Mas eu digo, o governo no reino milenário, irmãos, é um governo de justiça e paz. Mas no final do reino milenário ainda tem uma rebelião. Nós vemos no final de Apocalipse, ali mostra a última rebelião, quando Satanás é solto. Então, depois que Deus tratou tudo isso, aí vem o último inimigo, vai ser vencido, que é a morte. E aí o versículo 24 diz: então virá o fim. Quer dizer, virá o fim do tempo. Então, até esse momento, o tempo vai estar sendo contado, que é para que todas as coisas estejam sujeitas. Aí não vai mais haver rebelião, não vai mais haver oposição à vontade de Deus. Então, 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Você percebeu? Lá em Efésios fala que ele está acima. Mas aqui, irmãos, ele destruiu tudo. Toda a oposição à vontade de Deus foi destruída. Só restou aqueles que estão sujeitos à vontade de Deus, sujeitos a Cristo. E aí, depois, ainda o versículo 27 e 28 diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Isso é depois que falou que o último inimigo a ser vencido é a morte, né? E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, aí está falando do Deus Pai. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí há uma harmonia completa, irmãos. Aí vem o novo céu e a nova terra. Então, por que Deus cria o tempo? Para isso. Agora a gente sabe, lá no começo em Gênesis, é muito importante a gente ver, né? No começo em Gênesis, teve a rebelião de Satanás, antes de Deus criar o homem, Adão e Eva, e o que a gente vê é que essa terra foi prejudicada.
No versículo 2, a terra era um grande abismo, cheio de trevas, vazia. Se você, na verdade, notar, essa é uma figura do homem após a queda. A terra, porém, estava sem forma. E qual é a forma do cristão? Qual é a imagem do cristão? A imagem do cristão é Cristo. Então hoje, por exemplo, você olha para a humanidade não expressa Deus, é totalmente sem forma. Vazia, cheia de trevas, mas Deus, irmãos, ele tinha um propósito e ele não desistiu. Então o Espírito de Deus, que faz a obra de Deus, ele estava pairando por sobre as águas, por toda aquela situação, esperando que a palavra de Deus entrasse em ação. Então quando Deus disse, haja luz, imediatamente o Espírito começa a trabalhar e houve luz. É a mesma experiência de quando nós fomos salvos. O Espírito pairou, quanto tempo será que o Espírito pairou sobre a sua vida? Até que a palavra da verdade chegou até você, e aí o Espírito fez a obra, né? Trabalhou, você recebeu o Espírito de Deus, recebeu a salvação. Isso porque nesse momento Deus começou um processo de restauração na sua vida, na minha vida, assim como Ele começou um processo de restauração nessa terra danificada por Satanás. E no final, Ele disse que era muito bom. No final, irmãos, Deus também vai olhar para nós e dizer, foi muito bom o que eu fiz. Então tenha esperança. Pode ser que as coisas estejam ruins agora, mas creia na obra de Deus, porque o final vai ser muito bom. Então agora a gente entra na terça-feira, e por que eu falei, né? Quando eu falei de Efésios 1:9, falei do mistério da sua vontade. Porque aí, irmãos, quando Deus faz a obra através da sua palavra. E é muito importante, então, a partir da queda do homem, isso começa a acontecer, Deus ele escolhe pessoas para falar a sua palavra. O próprio Abraão, irmãos, Deus chamou Abraão de profeta. O profeta, ele recebe do coração de Deus para transmitir a vontade de Deus. Deus tem, é isso que é o ponto, mas é isso que nós precisamos entender. Deus tem prazer nisso, nesse caminho. Então, Gênesis 20, versículo 7 diz assim, agora, pois, restitui a mulher a seu marido, está falando de Sara, né? É na época que Abraão foi para Gerar, e aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Egito. O rei Abimeleque, Abraão falou que Sara era irmã, o rei Abimeleque tomou Sara, e aí deu problema, né? Então o Senhor apareceu para Abimeleque e disse, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti. E em outro trecho, veja só, em Gênesis 18, quando o Senhor encontra Abraão e dá notícias sobre Sodoma e Gomorra, né? Antes, ele diz assim, versículo 17, Gênesis 18, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então você percebe, o Senhor falou, eu não vou ocultar nada de Abraão, eu vou revelar a minha vontade. E isso vai acontecendo em toda a Bíblia, irmãos, quando Deus vai usando os seus profetas. No Novo Testamento, irmãos, os seus apóstolos. Para quê? Para revelar sua vontade, para que o seu povo saiba da sua vontade. Agora, o que acontecia no Antigo Testamento? Onde foi o ponto de decadência do povo de Israel? Foi exatamente quando parou de ouvir a voz de Deus através dos profetas. Quando havia Moisés, Deus falava por Moisés, o povo tinha uma direção, depois veio Josué. Após a morte de Josué, algumas gerações se passaram, e aí não tinha mais um profeta. E é a partir daí entra o livro de Juízes, né? E aí você vê que gerações depois, porque faltava o profeta, o povo de Israel se perdia, ia atrás dos ídolos. E nós já vimos, o que representa ir atrás do ídolo? É quando a sua vontade se sobrepõe à vontade de Deus, é mais importante que a vontade de Deus.
E por que era mais importante? Porque o povo perdeu a direção do falar de Deus e não sabia, não conhecia mais a Deus, a vontade de Deus. Então começou a viver por si mesmo, né? Juízes várias vezes diz que o povo fazia o que achava que era certo, porque não havia rei, ou seja, não havia o governo de Deus. Então, se você lê todo o Antigo Testamento, você vê que o ponto, sempre o ponto de degradação do povo de Israel, quando eles se voltavam para os ídolos, era por não dar ouvidos aos profetas. O ápice, talvez, disso tenha sido a época do cativeiro na Babilônia. Quanto Jeremias falou, mas o povo não dava ouvidos para ele. O povo queria ouvir aquilo que aprazia o seu coração. Então levantavam falsos profetas para falar aquilo que o povo queria ouvir. Ah, não, isso aqui nós queremos, nós acreditamos. Não vai acontecer nada não vai vir cativeiro não, vai vir Babilônia não, vamos viver em paz, podemos continuar do jeito que nós estamos. Então não ouvia. E por não ouvir, é que então eles foram pegos pela Babilônia, levados cativos. Hoje, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor nos deu a palavra profética. Eu costumo dizer que a palavra profética, irmãos, é a misericórdia de Deus para nós. Aqui em 2 Crônicas 36:15 fala assim: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua própria morada. Então, irmãos, Deus nos deu a Bíblia. E ainda mais, sabendo que muitos de nós teremos dificuldades, Ele ainda nos deu os seus profetas. A palavra profética, que Pedro, ele mostra como uma candeia brilhando num lugar escuro, num mundo de trevas, mostrando a direção correta para que a gente não se perca em talvez caminhos que não sejam caminhos pecaminosos, mas caminhos que não nos levam para onde Deus quer nos levar, para o reino, para a glória, para que Cristo encabece todas as coisas. Daí a importância da palavra profética. E aí você vê essa palavra, se você volta para o tempo de Paulo, ele foi alguém que falou, né, palavra profética. E muito do falar de Paulo hoje nós temos como Logos, como a Bíblia. E quando ele fala, por exemplo, os Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica era uma igreja jovem. Na época que Paulo escreve a primeira epístola, talvez Tessalônica, salvo engano, tivesse 1 ano de existência, a igreja, não é? Então era uma igreja jovem, mas já era uma igreja que estava produzindo muito, frutificando muito. Se você ler o começo da primeira epístola de Tessalonicenses, Paulo ele fala assim, versículo 5, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Esse plena convicção significa que eles criam sem duvidar. Então, quando há a palavra de Deus, ela não é mera palavra. Tá vendo? Paulo ele fala isso, não chegou tão somente em palavra. O que é tão somente em palavra? Por exemplo, os Efésios. Os Efésios gostavam de conhecimento, como gregos, né? Gostavam de conhecimento. Então, muitas vezes a palavra de Paulo chegava para eles tão somente em palavra. Não porque a palavra não tinha poder, mas porque eles não acolhiam essa palavra com fé. Então, aqui voltando, né? Aqui Paulo fala, a palavra chegou cheia de poder no Espírito Santo. E o efeito, né, disso, versículo 7 diz, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha, irmãos, uma igreja jovem se tornando modelo para igrejas que já existiam há alguns anos. Por quê? Porque aí no capítulo 2, versículo 13, ele diz, porque eles acolhiam a palavra de Paulo, a palavra profética, como de fato ela é a palavra de Deus. Então essa palavra cheia de poder, cheia de espírito, ela operava neles e fazia com que eles então frutificassem e se tornassem modelo. Agora, tem um ponto aqui, irmãos, que não adianta, para que a palavra opere em nós,
para que a obra de Deus seja feita, então é preciso dessa plena convicção, ou seja, eu preciso receber a palavra com fé. Só que se eu for uma pessoa complicada, arrogante, uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que acha que tem, sabe, muita coisa, eu não recebo essa palavra. No máximo ela vem apenas como conhecimento e eu fico julgando. Aí não há fruto, aí não há obra. Por isso, irmãos, a nossa postura tem que ser uma postura de receber a palavra com humildade. É o título, né? Um coração humilde que crê na palavra, o título de hoje. E é o que nós lemos eu vou finalizar aqui, em Isaías 66, versículos 1 e 2, eu vou ler na versão King James. Eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Então, eles queriam edificar uma casa para Deus, mas não entenderam o real sentido do que Deus procurava, do que Deus queria. Tal casa será o meu local de descanso? Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, só assim tudo o que há veio a existir? Aí, irmãos, olha o impacto desse versículo. Darei, pois, a minha atenção e estima a este. Você quer ter a atenção de Deus? Você quer ter a estima de Deus? Ao humilde e arrependido de espírito. O arrependido de espírito é o que o próprio Senhor Jesus falou na primeira bem-aventurança em Mateus 5. É o pobre de espírito. Darei a minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica o seu amor reverente à minha palavra. O que é amor reverente? Você busca, você ama, você mergulha, você inculca, porque é a palavra de Deus. Olha esse trecho de Lucas 1, o Cântico de Maria. Como é impactante para nós, né? A partir do versículo 51, Lucas diz assim, Maria, né? Em Lucas, agiu com o seu braço valorosamente. Olha agora, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Se nosso coração, irmãos, ele alimenta pensamentos soberbos, nós não vamos convergir, nós vamos dispersar. A gente afasta. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, os pobres em espírito, e despediu vazios os ricos. Sempre que nosso coração for soberbo, sempre que a gente acha que já sabe, já conhece muito, a gente vai ser despedido vazio. Mas se nós tivermos esse coração, esse espírito pobre, humilde, nós vamos ser fartos, não é? Encheu de bens os famintos, e nós vamos ter o apreço, a estima, a atenção do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Como está rico esse dia, essa semana do alimento diário. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.